Bem-vindos a mais um encontro de Direito Penal. Eu sou o professor Diogo Eluan e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Instituto do Livramento Condicional. Nós já estudamos na primeira aula os requisitos objetivos e subjetivos desse instituto e aqui hoje nós vamos estudar a revogação deste instituto, quando é que vai se dar essa revogação e as condições que são estabelecidas. Então, primeiro nós vamos ver as condições que são estabelecidas para o livramento condicional. Como o nome já está dizendo, nós estamos diante de uma liberdade condicionada. Condicionada ao quê? A algumas regras previstas na Lei de Execuções Penais. Então, nós vamos encontrar essas regras no artigo 132 da Lei de Execuções Penais. Neste artigo, nós temos regras que vão ser obrigatórias, que o juiz na decisão ele vai ter que colocar essas regras, e também nós vamos ter regras facultativas, ou seja, o juiz decide se aplica ou não essas regras. Então, no artigo 132, no parágrafo 1º, nós vamos encontrar as condições obrigatórias, e no artigo 132, parágrafo 2º, nós vamos encontrar as condições facultativas. Eu vou ler aqui para os senhores as condições obrigatórias e também vou ler as condições facultativas. Vejamos aqui, então, as condições obrigatórias do livramento condicional. Como eu disse, está previsto no artigo 132, no parágrafo 1º. Então, vamos lá. A primeira condição obrigatória é que o beneficiário vai ter que obter ocupação lícita dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho. A segunda é comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação. E a terceira é não mudar do território da comarca do juízo da execução sem prévia autorização deste. Então, essas são as condições obrigatórias que vão ficar na decisão. Nós também temos as condições facultativas, que estão previstas nesse mesmo artigo 132, porém no parágrafo 2º. Eu vou fazer uma leitura aqui para os senhores dessas condições facultativas. São elas: a primeira, não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. Letra B, recolher-se à habitação em hora fixada. E letra C, não frequentar determinados lugares. Então, essas são as condições facultativas. Em relação à revogação, esta está prevista no artigo 86 do Código Penal. A redação do artigo 86, ele diz o seguinte, que será revogado o benefício se o beneficiário ele for condenado por sentença irrecorrível à pena privativa de liberdade. Então, se ele for condenado a uma pena privativa de liberdade e essa sentença for irrecorrível, o benefício ele vai ser revogado de forma obrigatória. Porém, o Código ele coloca uma situação interessante, porque dependendo de quando esse crime foi praticado, nós vamos ter uma situação mais gravosa e uma situação menos gravosa. Onde é que está isso? No inciso 1 e no inciso 2 do artigo 86 do Código Penal. No inciso 1, ele vai dizer o seguinte, que se esse crime ele for praticado, ou seja, ele tem que ser condenado por uma pena privativa de liberdade de forma irrecorrível. Porém, se esse crime foi praticado no momento que ele estava de livramento condicional, o que foi que aconteceu? Ele desrespeitou, ele descumpriu com uma benesse, e em virtude disso ele vai ter uma consequência muito grave. A primeira consequência é que ele perde o benefício e ele já não vai ter direito novamente a esse crime ao benefício do livramento condicional. Então, por esse crime, ele não tem mais direito ao livramento condicional. Essa é a primeira situação. Porém, a situação mais drástica dentro desse inciso 1 é que, por ele ter cometido o crime durante o período que ele estava do benefício, que ele estava do livramento condicional, todo o tempo que ele ficou de livramento condicional vai ser desconsiderado. Ele pode, por exemplo, ter ficado 2, 3, 4, 5 anos de livramento condicional. Se ele foi condenado irrecorrivelmente à pena privativa de liberdade por crime praticado durante
o livramento, esses 4, 5, 6 anos, ele vai perder. É como se ele não tivesse cumprido. Ou seja, ele vai ter que novamente cumprir todo esse tempo. E isso nessa hipótese que eu falei, dele ter cometido o crime durante o livramento condicional. Se o crime que ele foi condenado foi praticado antes do livramento condicional, ele perde o benefício de ter novamente o livramento por esse crime. Porém, todo o período que ele cumpriu de livramento vai ser considerado como pena cumprida. Então, observem que tem uma diferença muito grande entre ele ter cometido o crime durante o período do livramento e ele ter cometido esse crime anterior ao benefício do livramento. Então, as consequências elas são bem diferentes em relação ao período em que ele cometeu esse crime. Esse artigo 86 é a revogação obrigatória. No artigo 87, nós vamos encontrar a revogação facultativa. Quando é que ela vai ocorrer? Ela vai ocorrer quando o beneficiário ele descumprir com as determinações impostas na decisão, que são aquelas ou obrigatórias ou facultativas do artigo 132 da Lei de Execuções Penais, que nós estudamos no início dessa aula, ou então ele for condenado por crime ou contravenção penal, mas que não foi aplicado pena privativa de liberdade. Vamos imaginar que ele tenha sido condenado e tenha sido aplicado uma multa ou uma pena restritiva de direito. Então, vamos supor que ele tenha recebido uma prestação pecuniária, ou então que ele tenha recebido como pena um serviço à comunidade, prestação de serviço à comunidade. Então, nesse caso, a revogação ela é facultativa. E para finalizarmos a nossa aula de hoje, em relação à extinção do benefício, ainda voltando ao tema dele ter praticado o crime durante ele estar do gozo do benefício, o Código Penal ele diz o seguinte, que enquanto não sair a decisão judicial com trânsito em julgado, ou seja, a sentença ela não caber mais recurso do segundo crime, eu vou congelar esse período. Por que eu vou congelar? Porque eu quero saber se ele vai ser condenado ou não. Porque se ele for condenado nesse segundo crime, nós voltamos à regra que eu já acabei de explicar. Todo o período que ele cumpriu vai ser desconsiderado. Ou seja, enquanto o processo do segundo crime estiver em andamento, ele vai estar com essa decisão congelada. Ou seja, o juiz vai ter que esperar o trânsito em julgado do segundo crime para decidir se vai ocorrer a perda do benefício ou não. Então, é isso que nós queríamos conversar a respeito do livramento condicional. É interessante os senhores darem uma lida no Código Penal, porque é um tema que ele é muito analítico, tem que olhar o Código Penal e tem que resolver algumas questões. Então, lhe agradeço e até o nosso próximo encontro.